especialmente às 16. Fomos abençoados essa tarde, às 16. Amém. Boa noite, irmãos, que bom estar aqui. Meu desejo é que a gente possa pensar um pouquinho mais nesse tema que a gente está propondo aí para essa conferência, né? Vem e vede. É uma expressão em que alguém falou que Jesus estava ali, e uma pessoa chegou para ele e falou assim: ó, é verdade, tem um Messias aí, tu não acredita não? Vem e veja. Então, eu queria falar nessa noite aqui, um texto que enche muito meu coração, que me abençoa muito, e que para mim é um dínamo, é um encorajamento, é algo que aquece o meu coração há 36 anos. Há 36 anos eu entendi esse propósito. Eu li uma frase hoje bem interessante, né? A pior coisa é você prosperar na missão errada. Tem pessoas que prosperam, mas ainda não estão satisfeitas, sabe? Falta alguma coisa. Eu acho que o faltar alguma coisa é essa percepção de saber quem elas são em Deus. Porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, querido, a gente sabe que tudo passa. E tudo que é feito em amor tem um peso eterno. E para quem não estava nessa manhã aqui, a gente pensou um pouco sobre o próprio bairro, né? Sobre os lugares que a gente anda, pessoas que a gente vive, que são muitas pessoas que têm muitas informações. Tem pessoas que têm muitas informações, muitas, mas lhe falta a experiência. Eu sempre digo que informação mais experiência dá o conhecimento. E a gente, depois do culto, a gente começou a conversar e nós falamos como é que tem pessoas, né, que dão aulas, falam teoricamente de um assunto, mas que nunca teve a prática. Tem muitos professores que dão aulas, mas nunca teve prática. Você imagina um jovem que começa a fazer medicina, ele vai ter muita informação, mas as informações não vão servir de nada se ele não tiver a prática. Né? Se ele não estiver no dia a dia botando a mão naquilo que ele ouviu de informação. E naturalmente, gente, como ser humano, a gente recebe muita informação. E eu falei pela manhã que a primeira informação que a gente recebe qual é? É o nosso nome. Até você ir crescendo, você não... Já te colocaram não, você nasceu, já te colocaram o nome, te registraram, e o meu nome era Pedro. Mas eu só fui entender que meu nome era Pedro depois de tantas vezes eu ganhei. É que o Pedro... É o Pedrinho. Aí eu fui entendendo que o Pedrinho é o Pedrinho. E quando perguntava meu nome, qual é o seu nome? Eu acho, né? Não lembro, mas eu imagino Pedro. Como é que é seu nome? Pedro. Não é? Mas eu queria falar Pedro. E um dia eu entendi essa informação de que eu era Pedro. Eu tive a experiência com o meu nome, então era Pedro. Mas com o tempo eu comecei a odiar esse nome, não gostava do meu nome. Olha que interessante, né? Eu não gostava do meu nome porque meu nome é Pedro Rocha Júnior. Então, se eu sou Pedro Rocha Júnior, por que eu sou Pedro Rocha Júnior? Porque meu pai é Pedro Rocha. E a experiência, as informações que meu pai me passou de quem era e como ele era pai foram muito ruins para mim. Porque meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos de idade, deixou minha mãe com 6 filhos. Um filho morreu no meio do caminho, mas a minha mãe teve que se esmerer, teve que trabalhar muito para cuidar de 5 cabeças. Todo mundo cresceu, todo mundo se formou, graças a Deus. Mas vivíamos no osso, até contei aqui hoje, né, do Jesus. Mas as informações que são passadas para a gente, elas ficam aqui. Mas se nós não tivermos uma experiência para trabalhar essas informações, muitas vezes erradas que nós recebemos, a gente vegeta muito tempo. E eu queria falar sobre isso hoje, falar desse potencial que nós temos como cristãos. Eu não estou falando de secular, não, estou falando de cristão, como cristão, de alguém que conheceu o Evangelho, que é alguém que conhece o Evangelho. Hoje eu estava vendo um jogo, lá na casa onde eu estou sozinho. Todos os gols que saíram lá, eu botei a cabeça fora e... Flamengo! Gritei, Flamengo! E depois eu fiquei pensando, cara, será que o vizinho... ele tem culpa se o Flamengo meteu o gol ou não? Será que ele quer ouvir o meu grito ou não? Será que o meu grito incomoda ele ou não? Eu fiquei pensando lá sozinho, lá deitado depois no quarto lá. Mas
Se alguém se incomodar com o meu grito, que é um grito assim uma vez por semana, ou se o time é eliminado uma vez por cada 6 meses, né? Por exemplo, o Vasco vai ficar muitos anos sem gritar campeão, mas depois eu fiquei pensando assim uma coisa interessante: como é que nós nos expressamos por uma coisa que é tão passageira, o futebol, né? A gente grita, daqui a pouco estamos tristes de novo, choramos, mas por que a gente deixa de expressar de algo que é eterno? As pessoas vão para o apartamento e começam a bater panela. Plim, 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 plim. Ela não quer nem saber se está batendo panela ou não. Ela quer bater panela. Ela quer falar fora PT ou fora Bolsonaro, ela quer gritar. E às vezes não está nem aí. Agora, vai lá você na tua varanda e grita assim: Jesus Cristo é o Senhor. Pô, no outro dia tu recebe uma notificação do prédio: olha, você estava gritando aí. Cara, mas os caras estavam batendo panela ontem quase 1 hora. Então é para a gente perceber que existe um peso espiritual diante do professar esse nome de Jesus. Gosto muito do que foi lido aqui e deixaria uma pergunta aqui daquilo que o pastor leu, porque ele leu em João 17, 18, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois ele leu João 20, 21, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é a diferença desses 2 versículos? Eu fiz uma pergunta: qual é a diferença? Você pode responder se você quiser. São 2 versículos, falam a mesma coisa, mas qual é a diferença entre os 2? Tem uma diferença grande demais. Vou falar. No João 17, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E no João 20, ele era 100% Deus, ele havia ressuscitado. Mas o peso, né? A palavra é a mesma. E o que eu gosto desse texto é que diz assim: assim como o Pai me enviou. Assim como, mas eu sempre pergunto, né? Eu morei 4 anos no Egito e era interessante que a gente fala que no Egito as pessoas pagam um preço para ser cristãos. No Egito dá sentido àquela frase que a gente vê muito nas camisas, diz assim: é fácil, diz assim, é fácil andar com Jesus estampado numa camisa no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. São 2 coisas diferentes. Mas no Egito eu conheci gente que pagou um preço para ser crente. No Egito eu conheci famílias que o bebezinho já nascia assim, e com 3, 4 meses já se colocava uma cruz nele aqui, para dizer assim, esse aqui é cristão. No Egito eu conheci amigos que tinham a cruz aqui, porque quando você apertava a mão, você dizia quem você era, ou no pulso. E falar quem você é no país islâmico é um preço alto que você paga. E eu vi gente pagando preço alto. Mas eu também vi no meio de uma revolução, né, na Primavera Árabe, quando teve aquela revolução que começou lá na Tunísia, quando um camelô estava vendendo as suas coisas, a polícia chegou, pegou tudo dele, esse camelô foi lá, pegou um galão de gasolina, jogou no corpo dele e ateou fogo. E dali começou um efeito dominó que pegou o Oriente Médio, muitas coisas aconteceram, Gaddafi caiu, alguns presidentes caíram. E eu estava lá nessa revolução. E eu lembro que uma vez eu fui para a manifestação com eles na rua, lá na Praça Tahrir, e muita gente lá, e eram cristãos, eram muçulmanos, todo mundo queria algo novo para o Egito. E eu lembro que eu peguei a minha cortina do meu banheiro, queria levar algum cartaz, peguei e aí escrevi em árabe, em francês, em inglês, em alemão. Não é porque eu sei tudo isso não, sabe? Minha esposa que sabe. Escrevi tudo isso em português, a frase: justiça e transformação. E eu levei a minha cortina do banheiro, e um amigo meu, um menino muçulmano chamado Ayman, eu lembro que ele fez um cartaz, né, com a cartolina, e eu olhei o cartaz dele, eu não entendia nada, está tudo em árabe. Mas me chamou a atenção, né, ele com aquele cartaz dele, e eu perguntei assim: Ayman, o que está escrito aí? E ele traduziu para mim no inglês que eu pude entender. Ele diz assim: se eu e você não nos tornarmos uma tocha
quem é que vai iluminar o caminho para quem vem atrás? Mano, isso marcou muito a minha vida. Se eu e você, em outras palavras, não se tornar luz, como é que o caminho vai ser iluminado para quem está vindo atrás? E é verdade. Então, assim, eu quero compartilhar algo que arde o meu coração e que eu acredito que isso deveria ser algo que arde no coração de todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor. De todo aquele que se reúne, que canta, que adora, aquele que levanta a mão, aquele que dizima, que dá oferta, que se envolve. Isso é um coração que precisa todo o cristão ter. Hoje eu conversava com o Leandro, né, a gente estava almoçando, e ele começou a falar dos sonhos dele aqui, para esse bairro aqui, e eu fico logo pensando assim, quando eu olho para uma pessoa querendo fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente percebe é que a pessoa ela já quer começar de uma maneira... E se você for ler a Bíblia, tudo que começou no reino de Deus nunca começou assim. Começou na gotinha, querida. E eu falei assim, Leandro, vamos fazer uma linha do tempo? Vamos. Por que você está aqui hoje? Ah, porque alguém falou de Jesus. Não, mas por que você está aqui hoje? Vai na linha do tempo. Você vai chegar 2000 anos atrás, quando Jesus ele encarna, em João 9, no livro de João diz assim, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ou seja, ele encarnou para quê? Ele era a luz do mundo. Ele era a luz que ilumina todo homem que veio ao mundo, mas o homem o rejeitou. Mas ele veio, mesmo sendo rejeitado, mas ele veio. Aí o que ele fez? Aí ele chegou logo assim e falou assim, vem cá! Estalou o dedo, veio 20.000 pessoas. Foi isso, irmão? Não. Ele chamou 12 homens. Trabalhou com esses caras 3 anos. Muitos se converteram depois da crucificação. Andaram com eles, viram sinais com ele. Andou com esses 3. E depois esses 3, eu vou deixar para o final. Então vamos lá. Bota o texto aí, querida. Bota o texto aí. Aqui é melhor, porque aqui parece que me separa de vocês, irmão. Ali fica a minha história. Bota o texto aí. Olha esse texto, irmão. Olha esse texto. Eu vou ler para você, pausadamente. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mãos de Urias. Profundo esse texto, né? Ele está sozinho, eu tirei ele de um livro, 2 Samuel 11. Esse texto aqui, ele está regado de que história? Quando Davi, ele adultera com uma mulher, chamada Betseba. E o interessante do adultério, não fica preocupado, não vou falar de pecado não, tá, irmão? Fica tranquilo, eu vou passar isso aí. O interessante é que a Bíblia diz assim, era a época dos reis saírem para a guerra, mas Davi não foi. Ou seja, Davi estava no lugar errado. Ele deveria estar lá na guerra. Ele estava onde? Na varanda da casa dele, talvez no 4º, 5º andar, só olhando. E de repente ele... Mas ele... Não é porque eu não acho que o pecado do Davi foi assim... pega! Não. Ele olhou... Ele cobiçou, tanto que o texto diz que ele procurou informação de quem era a mulher. Aí falaram, é a mulher de Urias, que está na batalha. Opa, a mulher de Urias que está na batalha. Mas na batalha vai demorar, geralmente a batalha dura aí 1 ano. Foi para a guerra, então chama ela. E aí você sabe o que aconteceu. Mas depois também você sabe que Davi, ele recebe uma notícia de uma mulher, dessa mulher dizendo que ela estava grávida. Então você nota que passa 100 dias. Porque nenhuma mulher, depois de um relacionamento com o seu esposo, está grávida. Engravidou, estou grávida. Não, irmão. Tem um processo, né? Tem uns processos que é natural. Então está aqui um homem enganado pela sua esposa. O homem acha que é esperto, né, irmão? Assim, acha que ele é o cabeça, né? Mas a minha esposa, tem toda uma história, mas a minha esposa, ela escondeu de mim durante quase 2 meses a gravidez do meu primeiro filho. Mas por quê? Porque quando eu fui casar com a minha esposa, antes da gente casar, a gente foi ter uma conversa, né? E ela falou, preciso conversar com você. Aí eu fui conversar com ela, ela disse assim, olha,
eu quero te dar a oportunidade de você decidir casar comigo ou não. Eu falei, mas por quê? E ela disse assim, porque pode ser que se você casar comigo, você tenha a possibilidade de não ser pai. Aí começou a explicar tudo que ela viveu em relação à adolescente, que ela teve um problema de saúde, e os médicos deram para ela 99,9% de chance de não engravidar. E aí eu logo, né, apaixonado pelaquela mulher, falei assim, eu não estou querendo casar contigo para ter filho. Quero casar contigo porque eu te amo. E a gente vai, se não tiver filho, a gente vai adotar. E tanto é que eu adotei 2 meninos antes de ter meus filhos. Eu tenho 2 meninos gêmeos, Gerson e Geraldo, que não tem nada a ver, mas eles sabem que eu os adotei por amor. Não tem como olhar para ele e falar, você é pai dele? Não engano, mas me chamam de pai. Peguei com 9 anos. E são preciosos para mim, meninos queridos demais. Mas aí, um dia, eu sempre gostava, no meu aniversário, eu sempre trazia presente para minha esposa, tipo assim, eu ia viajar, por exemplo, toda vez que eu venho aqui, ela fala assim, jabuticaba. O jabuticaba. Penúltima vez que eu vim aqui, eu levei uma mala lotada de jabuticaba, uma mala cheia, mas de jabuticaba. Da outra vez que eu vim aqui, eu levei uma fruta, que é uma fruta da Venezuela, maravilhosa, o nome é estranho demais, não é piqui não, mas é uma outra fruta. E eu levo as coisas, mas antes eu comprava assim, coraçãozinho, comprava caixinha de coração, e um dia eu comprei na Bahia uma meinha, falei, para o nosso filho, ela chorava, Pedro, eu não posso dar, e falava um monte de coisa, mas eu comprava, então isso passou aí depois de 3 anos de casado, eu chego na minha casa, no meu aniversário lá, fiz um churrasco, amigo todo lá, aí a minha esposa, nesse período, né, de janeiro, fevereiro, estava passando mal, eu falei, não, vamos para o médico, não, está tudo bem, e ela me driblou, e quando chegou no meu aniversário, ela falou, Pedro, quero te dar seu presente, aí eu falei, pô, eu ganhei um ponto de presente, fui para o quarto, cheguei lá, ela me pegou a caixinha de coraçãozinho que eu dei para ela, aí me deu, achei que era um cordão, eu sempre tive o sonho de ter um cordão de ouro, olha, no sonho. Quando ela me deu a caixinha assim, eu olhei a caixinha, eu falei, meu cordão. Aí eu abri assim, e ela sentada assim olhando para mim, e eu, caixinha. Eu olhei a caixinha, uma meia, eu já tinha até esquecido da minha. Eu falei, uma meia. Aí ela... E mulher, quando quer dar notícia, ela não fala, ela fica assim. E ela, Pedro, eu falei, o quê? Eu falei, eu tô grávida. Eu falei, rapaz, eu nem abracei ela, nada, eu saí, tinha um churrasco, eu comecei a gritar, eu vou ser pai. Fiz um... Então, assim... Aquela mulher, olha, eu contei essa história para falar que aquela mulher passou, de repente, umas 3 semanas, um mês, para dar notícia para o Davi. Aí esse cara maquina, o que ele faz? Pô, teu mês está fresquinho. Nós manda trazer Urias. Traz Urias. Urias, olha o coração do Davi, irmão. Urias, sei que você é um guerreiro. E o Urias nem era guerreiro, irmão. Eu te trouxe para você passar um final de semana na sua casa, sua esposa. Mano, olha o coração do... eu não estou inventando, está na Bíblia. E a Bíblia diz que Urias, no coração dele, disse assim, como eu posso estar na minha casa se os meus irmãos estão no meio de uma batalha? Ele não foi para casa. Aí alguém falou, Davi, meu rei, Urias não foi para casa dele não, está dormindo debaixo da marquise ali. Chama ele. Ele falou, vai lá para tua casa, traz um vinho. Urias, vou para casa, botou um álcool no Urias. O Urias bebeu, mas o cara não foi para casa. E aí chega ao ponto, Davi pensou, ele fez isso aí, Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mãos de Urias. Queridos, o Davi escreveu numa carta. Escreveu o que numa carta? Eu peguei esse papelzinho aqui para dizer para você que para a gente escrever uma carta, a gente precisa de um papel, né? E uma caneta. E aqui nessa página eu quero representar todo mundo aqui. A nossa vida é um pedaço de papel onde o autor da nossa vida quer escrever uma carta. Como é que é teu nome? Aline, você é um pedaço de papel na mão de um grande escritor que ele quer escrever uma história linda. É isso que Deus quer, escrever história linda na vida de cada um. Na minha vida, Deus queria escrever uma história, mas eu contei do meu pai aqui, né?
Então eu já comecei fui criado com muito rancor, com muita raiva, medo, e logo depois teve abuso sexual, pai de um amigo. Então tudo isso foi, ao invés então da minha história ser escrita, esse papel aqui, essa folha, começou a ser amassada. Agora eu pergunto, folha amassada serve para quê, querido? Folha amassada serve para lixo. Folha amassada você não escreve nada. E eu fui essa folha amassada. Agora, o Davi, ele escreve na carta. O que ele escreve na carta? O que dá para entender depois do desfecho é o seguinte: quando ele escreve a carta, ele dá na mão de Urias. Imagina o Urias, ele pega a carta, sela a carta e fala assim: Urias, entrega isso aqui na mão de Joabe. Imagina o Urias: cara, o rei me deu uma missão de entregar uma carta. E ele vai levando a carta. Imagina, ele chega lá no meio do exército e fala assim: Joabe, o rei mandou te dar essa carta. Agora tu imagina o Joabe lá. Pega a carta, tira o selo e abre a carta. Eu não sei o que estava na carta, mas depois da conversa, para mim o que estava na carta era o seguinte: Joabe, tive esse final de semana com Urias, e acho que ele me fez um pedido. Eu sei que ele não é homem de batalha, mas pega ele e dá uma oportunidade a ele para ele ficar lá na frente da batalha, coloca ele lá na frente, para ele. Imagina o comandante sabendo quem é quem na batalha, quem pode estar na frente, quem não pode, quem está na retaguarda, quem não pode. Talvez ele olha para Urias e olha tipo assim: estou entendendo, esse cara não é um cara de frente. Mas como o rei mandou, a Bíblia diz que o Joabe pega Urias, bota ele na frente da batalha, e o que acontece com ele? Ele morre. Então, a carta que o Davi ele escreveu era uma carta de morte, de sentença de morte. Urias morreu. Nessa noite aqui, irmãos, eu quero pensar um pouco, nesse congresso de missões, pensar com vocês, esse nomezinho ali com 5 letras, carta. Eu sei que nós estamos na era digital, né, na era da informática, mas eu estou vendo aqui que tem umas turmas aqui meio dinossauro, né, uma turma mais carinhosamente assim, mais vivida, que vocês que de repente estão rindo mais novinhos, não lembra, mas se escrevia muita carta, né? Então a turma que fez assim se entregou. Eu como missionário, eu escrevia carta, depois veio o fax. Mas a minha esposa hoje, ela foi para a África, ficou 6 meses na África. Nós ficamos noivo, ela na África, eu aqui. E eu lembro que eu comprei uma aliança lá no camelô, lá no Rio de Janeiro, botei numa cartinha e falei assim: quero ficar noivo com você. E mandei uma aliança para ela. Mas só que dentro da carta, a turma aqui da velha guarda vai lembrar. Lembra que tinha umas cartinhas que você botava um algodãozinho assim com um perfuminho dentro, quando a pessoa abrisse. Tinha umas cartas que, geralmente era menina, fazia isso, né? Passava o batom e beijava a carta. Lá. Então existem vários tipos de cartas. Tinha aquela carta que era o telegrama. A juventude não vai entender isso. Quando você queria mandar um telegrama que era caro, você falava assim: Feliz A. Já sabia que era aniversário. Então só pagava o Feliz A, o aniversário. Telegrama. Agora tinha aqueles bilhetinhos também que faziam uma diferença, né? Começo de aula, todo mundo estudando, e de repente, primeira semana, segunda, você já olhava para aquela menina ou para o menino, aí sempre chegava aquele bilhetinho assim: você é um gatinho, ou você é linda. Às vezes eu aprendi isso, irmãos, quando eu tinha 11, 12 anos. Quando você falava para uma menina assim: você é uma gata. Aí viu os caras falando assim: da gata só sobrou a asma. Entendeu? Aí era a maneira de você pisar nas meninas. E aquela briga, mas tinha os bilhetes. Então a gente era permeado de bilhete, de telegrama, de cartas, e todo tipo de carta, né, irmão? Tem carta que é aquela carta romântica. Você manda aquele poema. Tem aquela carta que o cara manda lá para os Estados Unidos, né? A noiva foi para os Estados Unidos, aí ficou aqui despedido no aeroporto, não foi embora. Primeiro mês, nada, escreveu. Segundo mês, no terceiro mês, o cara escreve: meu amor, já são 3 meses. E esses 3 meses, eu confesso para você que algumas vezes pensei em você. E por isso estou escrevendo essa carta. Quero dizer para você
que não dá mais. Está terminado. Aí você pega o quê? Você faz pilantra e pega a carta e rasga a carta e... Né? A gente... Eu vou me expor aqui agora, vou me expor, tá? Vou me expor aqui, irmão. Uma vez... Olha essa carta. Uma vez no Natal, eu acho que eu tinha 15 anos, eu tinha uma namoradinha e ela desmanchou comigo. Eu fiquei chateado. Na noite de Natal, fiquei sem namorado, eu gostava tanto dela. E aí, mas na noite de Natal, naquela virada de 24, 25, essa menina namora o meu irmão. Na festa, perto de mim, eu fiquei olhando e falei, eu não mereço isso. Eu fui para casa chorando. Depois o meu irmão chega lá, pô, Pedro, desculpa. Eu falei, desculpa, tu namorou a minha namorada, olha. Aí eu saí chateado, aí encontrei com ela no meio da rua, ela falou assim, ai Pedro, desculpa, eu queria te dar essa carta. Eu peguei, não quero saber de nada não. Aí peguei a carta, aí levei para casa, falei, não quero saber. Aí peguei, amassei, rasguei a carta, nem li. Aí joguei no lixo. Depois fiquei, eu preciso ler. E peguei a carta. Eu juntei tudo para ver a carta. E ela me pediu desculpa, dizer que me amava. Coisa de adolescente, mas... Carta, irmão, como é que um pedaço de papel consegue mexer com a gente? Agora, tem um tipo de carta que ninguém gosta de receber, né? Que é aquela carta de cobrança. Já reparou? Final do mês, tu nunca pega a carta de cobrança e fala, deixa para lá, deixa para lá. Ninguém quer receber essa carta, mas carta. Por que um pedaço de papel, irmão, mexe tanto com a gente? Como é que uma letra mexe tanto com a gente? E quando você começa a ler a Bíblia, você vê que no decorrer da história, você vai ver outras cartas que mexeram a história de lugares. Por exemplo, Neemias. Quando Deus chama Neemias para restaurar os muros, qual é a primeira coisa que Neemias faz? Ele escreve cartas, pedindo ajuda para as pessoas, pedindo pedra, pedindo cimento, pedindo areia, pedindo. Ele tinha os construtores, mas ele não tinha o material. E ele escreve cartas endereçadas a outros lugares pedindo ajuda. Cartas. Agora tem uma carta também que eu acho interessante. Lembra? Ó, Nabote está ali capinando o terreninho dele. Aí passa Acabe. Oi. Você não quer me vender esse terreno, não? E Nabote fala assim, pô, é desse terreno que eu tiro o meu sustento. Não vou te vender. Aí Acabe vai para casa. Aí chega em casa, cabeça baixa, chorando. E quem é a mulher dele? Jezabel. Jararaca. Está chorando por quê? Nabote não quis me vender o terreno dele. Não quis vender. Vai vender. Tu vai ver que ele vai vender. O que a Bíblia diz é que Jezabel escreve uma carta mentirosa sobre Nabote, e esse homem, por causa dessa carta, ele morre apedrejado na cidade. Uma carta. Uma carta. Hoje, irmãos, nós somos extremamente abençoados, estamos aqui como igreja, porque um homem teve um encontro com Jesus. E através desse encontro, ele deixou dezenas de cartas para mim e para você. Cartas, algumas escritas dentro da prisão. E que são palavras vivas, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. Cartas. Como é que um pedaço de carta faz diferença na minha vida e na tua? Quando você chega em Apocalipse, a partir do capítulo 2, está assim, que existem 7 cartas escritas. 7 cartas. Mas em todas as cartas tinha uma mensagem comum. Qual era? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, quando você pensa em carta, vou te perguntar que tu é um cara inteligente. Com um relógio desse, tu tem que ser pensador. Como é que é teu nome? Ai, Salomão. Estou até com eu vou perguntar outro. Salomão, eu estou falando de carta, eu sei que tu está na área digital, mas não vou pegar a oferta aí dentro, não. Peça essa cartinha aqui. Essa carta que você escreveu, botou aqui dentro. Aí você vai no correio. O que tem que ter nessa carta para você colocá-la no correio? Hã? Não. A carta já está aí dentro, mas você vai botar ela no correio. O que precisa ter dentro nesse envelope? Bota o selo e bota a carta. Aleluia, endereço. Salomão. Teu nome é Salomão. Então, você tem que ter no envelope aqui o destinatário.
e atrás o nome Salomão, que é o remetente. Amém? Mas aí você pega, Salomão, pega essa carta e você fala assim, vou mandar essa carta para, sei lá, para Jerusa, para Conceição, para minha mãe. E aí você fala, mas eu não vou pagar não. Eu vou lá na carta do correio e boto na caixa e vou embora. Mano, o correio vai pegar essa carta e vai fazer assim, daqui. Não tem selo não. Ele vai ver o destinatário, isso o correio vai fazer. Vai ver o remetente, ele é capaz de mandá-lo de volta para você, mas ele não manda para quem tu mandou. Agora, vamos lá que você coloca essa carta sem o remetente, mas botou o endereço errado. Botou no correio. Pá. Agora você selou. Dependendo da carta, se é aqui dentro, no Brasil, é um preço. Dependendo se é fora do país, é outro preço. Dependendo da rapidez, é um preço. Dependendo da outra, é outro preço. Uma carta tem um preço. Você paga, porém o endereço está errado. Mas quando o correio olha aqui atrás, não tem remetente. O que ele faz? O endereço do destinatário está errado. Do remetente não tem. O correio não abre a sua carta. Ela vai para um lugar onde ela vai ser queimada. Não importa o que tem lá dentro. É sigilo. Ser queimada. Eu estou dando ênfase nisso, porque você vai saber onde eu vou chegar. Carta, irmão. Como é que um pedaço de papel mexe tanto com a gente? Uma carta que o cara morreu, uma carta que um outro homem morreu, uma carta que restaurou toda uma cidade, uma carta escrita que alcançou muitas pessoas, cartas do Paulo, carta dos evangelhos, tudo isso. Mas agora pensa comigo aqui agora. Cartas. Como é que um pedaço de papel mexe com a gente e quando a gente lê Apocalipse? Coloca aí agora, 2 Coríntios. Olha que agora, presta atenção ali, irmão. É de 1 a 4, tá? Ó, começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como de alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens. Estando, então já é manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos nossos corações. Essa noite, querido, diante desse congresso de dimensões, o que eu quero dizer para você é que você precisa ter consciência de que você precisa entender que você é uma carta viva, por onde você for. E não importa, irmão, do que você crê ou que você fala, onde você vai, você deixa uma mensagem. As pessoas vão ler em você uma mensagem. Se é ruim, se é boa, se é de cobrança, não importa. Mas você leva consigo uma mensagem. E eu falo isso da perspectiva como cristão, porque nós somos uma carta viva, com uma mensagem escrita aqui pelo Espírito Santo para que todos possam ler. Agora, qual é a carta viva? Porque nós lemos aqui, o pastor leu que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é a frase mestre desse texto? Assim como o Pai me enviou. Então se pergunta, irmão, eu falei que eu vivi no Egito 4 anos, no meio de tudo que eu vivi lá. Disse para você uma frase que me chamou a atenção. Mas sabe o que eu aprendi no Egito mesmo, sem falar árabe? Que as pessoas sabem quando elas são amadas. Às vezes você não precisa falar nada. Dependendo da sua motivação, dependendo do seu comportamento, dependendo do teu gesto, as pessoas sabem se elas são aceitas, se elas não são. Por isso é praxe, irmão, isso é bíblico, não tem como, é um cartão de visita. A palavra diz assim, a janela do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Então até no olhar as pessoas sabem que elas estão sendo amadas ou não. No olhar tu dá uma mensagem, não dá? A minha esposa dá uma mensagem lá em casa. Quando ela levanta a sobrancelha assim, irmão, já sabe que tem uma mensagem escrita ali. Tu já está escrito. Ela não gostou, irmão, do que ela viu. Então ela levanta essa sobrancelha aqui, ó. Pá. Vou dar uma ênfase, vou dar um testemunho do meu filho. O Gianluca tinha mais ou menos uns 8 anos, 9. Aí um dia ele chegou lá, começou a reclamar, fez um monte de coisa. Aí minha esposa chamou a atenção dele. E a minha esposa falou assim, ó, você vai lá para o quarto agora e só sai de lá quando Deus falar com você. Aí ele vai para o quarto agora. Aí ele foi para o quarto, aí eu ouvi aquilo, minha esposa já estava, né? Aí entrou, aí eu fui lá no quarto,
Ele estava no meu quarto, né? Aí ele sentou na cama assim, aí ficou olhando para a parede assim. Aí eu olhei, ri e voltei para a sala. Depois de 20 minutos saiu o Gianluca do quarto. Aí minha casa é assim, é cozinha junto com a sala. Aí saiu o Gianluca cheio assim meio. Aí olhou, falou, mami. Minha esposa levantou a sobrancelha e falou assim, Gianluca, eu não quero saber de nada. O que Deus falou com você? Ele falou, mas é isso que eu quero falar, mano. Pô, ele está demorando a falar pra caramba, eu tô um tempo. Mano, eu comecei a rir. Aí minha esposa levantou a sobrancelha e falou, volta e só sai de lá quando você ouvir ele falar contigo. Aí demorou mais um tempo, daqui a pouco o Gianluca volta. Era outra criança. Ele já voltou quebrantado. Mano, me perdoa, eu errei. Começou a chorar, minha esposa abraçou ele e falou, Gianluca. Aí começou a falar para ele. No olhar, você tem uma mensagem. Carta viva. Nós somos cartas vivas lidas pelas pessoas. E a pergunta que não quer calar diante de um congresso, vem e vê, é que tipo de mensagem as pessoas estão lendo na gente? Qual é a mensagem que nós estamos carregando onde nós entramos? Seja na faculdade, seja no trabalho. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? O que nós estamos escrevendo para as pessoas? No nosso falar, no nosso olhar. Hoje eu falei que nós olhamos para as pessoas e a gente olha logo para a religiosidade dela. Mas no meio dessa religiosidade, qual é a mensagem que nós deixamos? O que nós falamos? Eu dei um exemplo lá na outra conferência. Eu vou dar aqui, que eu gosto muito dessa experiência que a gente teve no carnaval. A gente, como crente, a gente olha para o carnaval e fala assim, é festa da carne, misericórdia, festa do diabo, né? A gente, né, o crente fala logo isso, já repreende, né? Já não sei o que lá. Aí, nós estávamos lá no carnaval, lá na apoteose, da escola de samba, e a gente estava parado, eu estava com um grupo de jovens, e aí veio uma mulher toda uma baiana. Então, quando você olha, a primeira coisa que você vê numa baiana, dependendo do seu preconceito, você fala assim, isso é roupa de macumba. Essa é a mensagem que a gente deixa logo para as pessoas. E daqui a pouco vem aquela mulher andando, e eu falei para o pessoal assim, ó, ninguém evangeliza, ninguém fala nada, não fala nada. E vem a mulher andando, aquela baiana dela, e vem ela andando, pá. E quando ela chegou pertinho, eu olhei e falei assim, que roupa linda. Ela, falei, a gente pode tirar uma foto com você? Ela, claro. Aí fomos para selfie, todo mundo tirando um selfie com ela abraçada assim, e aquela mulher com um bando grandão, uma saia bonita, fantasia linda dela. Quando tiramos a foto, perguntei o nome dela, ela falou, começamos a bater um papo, falei assim, que legal. E aí, sua escola de samba vai ganhar? Não vai? Eu comecei a falar daquilo que eu conheço. E aí, o samba, tá bonito, não tá? Já decorou o samba? E aí, vai ganhar a sua escola? Aí eu falei assim, a minha escola do Borel lá, tá legal o samba? Aí começamos a falar, e ela se empolgando, falando, os meninos tudo do lado, tirando foto. Aí chegou uma hora que eu falei assim, ó, vai, eu sabia que ela estava indo para a concentração, e ela disse, vai para você não perder a hora. Eu falei, tá. Eu falei assim, mas ó, antes de você, a gente pode fazer uma oração por você? Ela, pode. Aí nós começamos a orar. E a nossa oração não foi repreendendo Satanás, nada disso. A gente orou o seguinte, Deus, essa mulher está aqui, ela é tua. E eu quero orar, Deus, para que o Senhor venha com teu amor sobre ela. Eu quero orar para que o teu Espírito Santo envolva ela de tal maneira. Eu quero te pedir, Senhor, que quando ela entrar na avenida, ela não esqueça o samba. Eu quero te pedir que ela cante o samba todo. Eu quero te pedir que quando ela começar a rodar na avenida, Pai, o teu Espírito Santo venha sobre ela. O Senhor enche ela de... Essa mulher começou a chorar. E orando, enche ela de alegria, que o teu Espírito Santo fala como ela é amada para ti, que ela é tu. Orando, daqui a pouco, quando acabou, ela falou assim, eu não vou mais desfilar. Eu falei, porque ela... Meu filho, eu sou afastado do caminho do Senhor. Aí ela disse assim, eu jamais imaginei que Deus ia me encontrar aqui. Encontra. Sabe por quê? Porque nós somos cartas vivas, enviadas e lidas para todos os lugares. Nós somos cartas vivas, endereçadas por Deus. É Ele quem coloca o destinatário. Porque toda carta enviada por Deus tem um destinatário. Sabe qual é o destinatário? O mundo, querido, é o perdido. O destinatário é o perdido. E quem é o remetente? É Jesus Cristo, é Ele que está enviando. Agora, para uma carta normal chegar, você precisa o quê? Selar. E o que Jesus fez na cruz foi botar 2 selos de sangue. Ele selou a carta com sangue e nos dá autoridade para ir falar.
Que tipo de carta nós temos sido? Nós estamos falando, o tema é vem e vê. Nós cantamos o louvor, que é o tema do congresso, né? Que eu sou uma carta nas suas mãos. Nós somos cartas. Tem cartas, irmão, que pagam um preço mais caro. Nós vimos um vídeo aqui ontem, né? Está lá no Japão. Tem cartas pagando preço na Inglaterra. Tem cartas pagando preço na Colômbia, em outros lugares. São cartas que pagam um preço mais caro. Que tem que sair, largar a mão de tudo. Mas tem aquelas cartas que circulam em Anápolis. Tem algumas que vai circular em Goiânia. Outras vão para Rio de Janeiro, São Paulo. Mas são cartas vivas e lidas. E por que eu estou falando isso, irmão? E quando eu falo para vocês assim, que eu gosto muito, né, de falar sobre isso, isso queima o meu coração. É porque um dia alguém foi uma carta viva na minha vida. Alguém um dia trouxe para mim um telegrama. E se eu falo para você hoje, eu estou aqui, todo mundo me conhece, vieste Brasil todo, prego e tal. Mas se eu falar para você que a mensagem que chegou numa carta viva foi uma simples frase, que mudou a minha vida, porque eu consegui ler essa mensagem. E olha que algumas cartas chegaram até mim, que aparentemente parecia que vinha de Deus. Olha, eu nunca pensei, estou pensando nisso agora. Agora eu vou dar até uma base para isso. E vou dizer uma coisa, ó. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma experiência com o evangelho, que alguém falou de Jesus para mim, eu tinha 15 anos de idade. Aí um cara chegou, um pastor, no meio de uma roda de meninos, falou assim: jovem, Deus não se agrada desse cabelo. Não entendi nada, irmão. Deus não se agradava do meu cabelo. Eu tinha um cabelo muito grande, assim, muito grande aqui. E era aquele menino meio rebelde, com tudo que eu já tinha passado, vivido, né, pai, abandono, um monte de coisas, cheio de autocomiseração, cheio de preconceito, agora era rock and roll, fumando baseado e aquelas roupas tudo loucas. E o cara olha para mim, no meio de toda essa história minha, ele diz para mim que Deus não se agrada do meu cabelo. Olha que mensagem linda, irmão. Linda essa mensagem. Me tocou profundamente. Tocou nada, irmão. Aí com 17, 18 anos, né, o pessoal já sabe aqui, estou falando aqui para você, sou flamenguista, né? Flamenguista. Eu nasci agarrado com a placenta vermelha e preta, eu nasci assim. Eu estava voltando do Maracanã, fui ver meu time jogar, tinha 17, 18 anos. Dentro do ônibus, depois do jogo, a gente gritando, cantando, batucando, cantando as músicas. Entra um grupo de crentes, que eram crentes. A mulher passa por trás de mim e diz assim: os cabeludos não vão para o céu. Mano, eu sempre digo o seguinte: se esses crentes que falavam do meu cabelo soubessem o que eu gastava de creme rinse, de Neutrox, meu irmão, eles não falavam do meu cabelo, não. O meu maior inimigo era o vento, irmão. O vento era o meu inimigo. Porque eu botava o Neutrox assim, ó. Botava, aí para mim, o auge do cabelo era quando os cachinhos ficavam saindo aquela corzinha branca assim, sabe? Do Neutrox, você fazia assim, ó. E os caras diziam que meu cabelo, Deus não se agradava, e que eu não ia para o céu por causa do meu cabelo. Agora, presta atenção, irmão. Com 22 anos, cheio dos meus pecados, cheio das minhas taras, cheio das minhas promiscuidades, das minhas mentiras, do meu desejo de morrer, estou eu num ambiente de viciado. Estou eu lá no Complexo do Alemão, fui pegar o baseado, fui me drogar. Estou eu parado lá com aquele cabelo doido. Vem uma carta endereçada para mim e para na minha frente e diz assim: jovem, Jesus te ama. E eu já pensando, né, com raiva daqueles crentes, né, já olhei para ela e falei assim: ama todo mundo. Ama eu, ama você. E comecei a falar um monte de besteira para a menina, tipo, com raiva, sabe? Porque daqui a pouco eu já estava esperando ela falar o quê? Meu cabelo. E eu comecei a falar: ama todo mundo, que você quer me levar para a igreja. Aí comecei a falar, e já estava ali. E ela ficou paradinha assim, ó. Parada. Eu olhei para ela e quando eu fiz um silêncio, ela disse assim: como é que é seu nome? Eu tinha um nome. Eu sabia que eu tinha um nome. E eu disse para ela assim: meu nome é Pedro Rocha Júnior. E ela disse assim: Pedro, Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem uma história linda para você. Sabe o que ela fez?
Eu vou falar o que ela não fez. Ela não botou a mão na minha cabeça, orou por mim. Ela não me pediu para aceitar Jesus. Ela não estendeu a mão. Nada, ela só falou isso e foi embora. E eu fiquei lá assim, ó. Sabe, eu não sei se você entende isso, mas esse soluço que você fica assim, tipo assim, quem sou eu? Quem sou eu? E aí eu me tornei nesse cara que você está vendo aqui hoje. Mas eu quero te mostrar uma coisa melhor. Eu era aquele papel que nasceu para ser escrito uma história. Mas o diabo amassou esse papel e impediu da história ser escrita. E papel amassado, você faz o quê? Joga fora. E eu estava lá, amassado ali, diante de tudo que eu vivia, e chegou uma carta para mim, ele disse, Jesus te ama. Mas aquela carta chegou da mesma maneira que o pastor falou que assim como o Pai me enviou. Eu sempre gosto de falar esse exercício, sabe por quê? Porque como é que o Pai enviou Jesus? Como? Eu sempre pergunto, por que Jesus veio aqui? Por quê? Aí todo mundo fala, para nos salvar, para nos libertar. Não, eu falo, não, isso aí é para quê? Eu perguntei, por que Jesus veio? Só existe uma resposta. Jesus veio porque Deus amou. E aquela menina, com certeza, ela falou com muito amor para mim. Jesus te ama. E eu acreditei ela. E depois ela perguntou meu nome e ela disse, olha, Jesus tem uma história linda na sua vida. Que história? Uma história que era para ser escrita desde criança. Mas foi amassado. A página que era para ser escrita. E agora aquele papel estava ali, ó, amassado. Mas quando ela foi embora, talvez eu vou dizer isso que eu aprendi. Naquele dia que ela foi embora, aquele papel ficou na mão do Criador. E ali, eu posso não dizer, dizendo para ele assim, calma, tem jeito. Tem jeito. E eu digo para os meus filhos que a minha vida, ela foi uma vida antes de 22 anos e depois de 22 anos. E com 22 anos, Jesus começou a me desamassar. Ele começou a me mostrar quem eu era. Eu tinha informação dele, mas não tinha experiência. Eu tinha experiência. E a experiência me desamassou. E quando eu olhei para dentro de mim, eu vi quantas feridas eu tinha. Mas eu sei que hoje, se você olhar para mim, eu não tenho mais feridas. Eu tenho cicatrizes. Foram curados. Foram sarados por esse amor. E nessa caminhada, essa folha aqui, eu acho que a primeira coisa que ele fez, ele disse assim, ó, eu te amo. Vamos começar de novo? E ele começou a escrever uma história da minha vida. E nessa história ele me ensinou que eu tinha sonhos, que sempre tive, já realizei. Eu tinha o sonho de dar uma casa para minha mãe, mesmo que ela fosse pequenininha, eu queria dar essa casa para ela. Mas eu também sempre sonhei em ter uma casa maior, uma casa com 2, 3, 4. Mas eu também sonhava de que o sistema dizia que se você trabalhar muito, pode comprar um avião. Imagina você ir na Nápoles com o seu avião? Mas eu não lembro. Aí ele chegou para mim. Mas o sistema também me disse que eu podia trabalhar para comprar um avião, mas se eu não tivesse condição, o sistema também dizia para mim que eu podia pensar a ganhar de outra maneira. Eu falei, não? De outra maneira, Salomão. Não pode, Salomão. Pô, não pode, Salomão, né? Não perde de outra maneira, tem um jeito de ganhar. Mas a vida é tão ruim que o sistema diz o seguinte, ó, eu estou morrendo. Morre, que fique melhor. Que esse sofrimento. Mas nessa nova história, o que ele me disse foi, olha para cima. Olha para cima. E aí eu descobri que o segredo da vida, da história nova começa quando eu olho para cima e entendo ali que a vida começa aqui. É aqui que a história começa a ser escrita, é atrás dessa cruz. Porque ele não está mais aqui. Onde ele está? Ele está aqui. E quando eu penso que ele está aqui, desculpe, irmão, eu não estou forçando você a nada. Mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos, querido,
esconder isso das pessoas. Nós precisamos entender que nós somos uma carta viva e que precisa ser lida por todos os homens. As pessoas precisam ler isso na minha e na tua vida. As pessoas precisam saber que existe um Jesus que mudou a minha vida. Elas precisam saber. Agora, como é que eu falo isso? Jesus chama, olha, não. É naturalmente. A carta é lida naturalmente. A carta é lida às vezes tomando um café. A carta é lida às vezes do lado de um ônibus sentado. A carta é lida às vezes na faculdade, na escola. A carta é lida às vezes sentado. A carta é lida às vezes numa conversa que a pessoa vem pedir ajuda. A carta é lida naturalmente. A carta é lida às vezes no supermercado. Quando a caixa está ali, né? Eu gosto de contar isso. Eu estou lá no mercado, aí estou lá passando a compra, né? Aí está chegando a minha vez, eu e minha esposa, e eu olho para o caixa e Deus fala para mim assim, fala do meu amor para ela. E eu falei, Deus, falar do seu amor para ela. Aí vai chegando a minha vez, aí vai. E quando chega a minha vez, eu começo a botar a comida lá e a menina vindo ali, a menina no caixa e puxando as coisas. Aí quando chegou perto de mim assim, que eu comecei a botar comida, quando ela foi puxar assim um alimento, eu botei a mão na mão dela assim e falei, Cristiane. Ela, como é que o senhor sabe meu nome? Eu falei assim, um crachá desse tamanho não tem como, né? Ela achou que era revelação, né? Mas um crachá enorme ali. Ela assim, eu falei, Cristiane, olha só, eu sou casado, minha esposa está aqui, mas eu preciso te falar uma coisa. Ela, fala. Eu disse assim, Cristiane, Deus está mandando te dizer, para você não ficar preocupada, que Ele está cuidando da sua casa. Quando eu falei isso, a menina começou a chorar. Aí tocou, acendeu a luzinha, aí veio uma pessoa, aí ela chorando, a menina levou ela para o banheiro, para o lugar lá, e eu fiquei ali no vácuo. Ela, o que houve? Eu falei, não sei, eu só falei para ela que Deus estava cuidando da casa dela para ela não se preocupar. E como é que o senhor sabe? Eu falei, não sei de nada. E começou aquela coisa, e vinha um, o que houve? Eu falei assim, eu só falei para ela que Deus queria cuidar da casa dela. Mas como é que o senhor sabe? Eu falei, não sei de nada, eu não sei de nada. Eu já estava assim, eu também já estava querendo saber o que estava acontecendo na casa dela, né? E aí já fica aquela coisa, né? Mas não sei, aí veio a menina, passou, depois essa menina veio, aí ela segurou, passei, eu falei, ó, Deus te abençoe. Passamos, paguei, não orei com ela, não pedi para ela aceitar Jesus, mas ali ficou uma mensagem. Tem mensagens, irmãos, que nós deixamos para as pessoas, que nós vamos saber só na eternidade. Mas não é o fato de querer saber agora, logo a transformação, mas essa carta viva, em todo e qualquer lugar. Ó, a minha mãe foi morar numa casa, ela se mudou, aí um dia eu fui lá na casa dela, aí sempre ia com a minha esposa, e um dia eu fui lá sozinho, eu percebi que estavam tocando um tambor, tac, tac, tu, tac, tu. Eu falei, mãe, ela, Pedro, abriu agora um lugar aqui de centro, de espírita. Eu falei, e aí toda vez que eu ia lá, os tambores tocando. Aí um dia eu cheguei lá, fiquei com a minha mãe lá, eu fiquei, começou o tambor a tocar 10h30, eu falei, eu vou lá. Eu levantei, e era um terreno assim, que você passa assim, você vê embaixo. Eu comecei a olhar assim, o terreno. Aí eu olhei, eu falei, vou entrar. Aí entrei, aí fiquei lá assim, não fui orar, nada, confrontar, nada disso. Só queria saber, eu entrei, porque eu ia muito em Sede de Macumba quando eu era criança, para comer doce São Cosme da Damião, comer bolo do Joãozinho, do Paulinho, de todos os santos que estavam lá. Eu queria comer o bolo. Eu queria comer o bolo. Mas já sabia o ambiente. Mas eu cheguei lá e fiquei numa janela assim, olhando na janela, as mulheres tudo rodando lá e o tambor. A coisa que eu fico mais triste quando eu vejo assim, quando eu penso nos santos que tem nas estátuas, né, nas imagens. Tu já reparou que o Lúcifer lá, não sei se você já viu essa estátua, já viu? Não sei se aqui tem muita casa, mas no Rio você tem muita casa de Umbanda. O Lúcifer, ele está com um tridente e a roupa dele é vermelha e preta, irmão. Não podia ser uma outra roupa? Assim, uma branca com uma listra, ou verde, vermelho. Aí estava lá a mulher sentada lá, e aquele estátua tudo lá. Aí eles começaram a rodar. Aí o cara pegou o charuto e começou, puf. E eu estava na janela assim, aí todo mundo tirava o sapato para entrar, eu estava olhando. Aí o cara veio na minha direção. E eu ia receber a baforada de qualquer maneira. Eu não ia falar, em mim não ia, eu estava no ambiente. Aí o cara fez assim, olhou para mim e fez assim. E eu assim,
Deu vontade de falar assim, um quê? Né? Mas fiquei quieto na minha. Aí ele foi embora. Aí, presta atenção agora, irmão. Aí eu saí, eu vi um casal. Me aproximei dele e falei assim, boa noite. Ai, boa noite. Eu vi que a menina estava com um pouco de medo, falei assim, me apresentei. Então, vocês estão fazendo o que aqui? Aqui uma amiga minha me chamou para vir aqui e ela não chegou ainda, eu estou aqui, mas eu estou sem graça aqui. Aí eu falei, agora eu entendo porque eu estou aqui. Ela, como assim? Eu falei, olha só, eu estou aqui do lado da minha casa e eu senti o maior desejo de vir aqui. Aí eu falei para a menina assim, eu falei, olha só, talvez você não deveria nem estar aqui. Ela, por quê? Eu falei assim, olha só, eu quero dizer para você que Jesus te ama. E aquilo que você veio buscar aqui, Ele quer que você abra o coração para ele. Essa menina começou a chorar lá dentro. E eu ali, só assinando, só falando. Aí abracei ela, abracei ele, fiquei ali com ele. E essa menina chorando, chorando. Aí eu falei assim, eu vou embora. Que Deus te abençoe. Pensa nisso. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode escolher ficar aqui ou depois ir embora. Aí eu saí. E quando eu saí, que eu passei de novo assim, eu percebi que eles dois estavam indo embora. Agora, não fui atrás deles. Existe uma mensagem, querida. E a Bíblia diz que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Hebreus fala assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir qualquer pensamento e intenção do coração do homem. Essa noite, irmão, pensando no tema de vocês veem e ver, como crerão, se não há quem fale? E como falarão, se não são enviados? O maior culto começa quando esse termina, esse portão para fora. Essa igreja não está aqui, queridos irmãos, presta atenção, você que faz parte dessa igreja aqui. Essa igreja não foi plantada aqui à toa. Essa igreja não está nesse lugar aqui à toa. Essa igreja está aqui para fazer diferença nesse lugar. A minha esposa tem uma frase que eu amo demais. Ela sempre diz assim, para os irmãos da igreja, para os pastores, pastor, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Aí o pastor fala, se essa igreja for embora daqui desse bairro, os vizinhos vão sentir falta? Se eles não sentirem falta, irmão, é porque, assim, tinha uma coisa errada. Porque quando nós chegamos no lugar, querido, nós fazemos diferença. E quando eu falo de fazer diferença, eu não estou me referindo que todo mundo vai se converter, não. Mas nós agimos com o espírito oposto. Nós somos cartas de paz, nós somos cartas de alegria, nós somos cartas de edificação, nós somos cartas de verdade, nós somos cartas de unidade, nós somos cartas de justiça. É isso que precisa se manifestar na minha vida e na tua vida, para com as pessoas. A pergunta essa noite é, que tipo de carta nós temos sido? Qual é a história que Deus escreveu na tua vida e que você precisa escancarar para que as pessoas possam ler? É fato isso. Eu cansei de evangelismo pessoal, dizendo assim, eu levava laranja. Essa laranja é doce ou é salgada? Eu não sei. Mas você vai saber se você experimentar. Aí falava de Jesus. E até hoje, irmão, até hoje, claro que a estratégia de evangelismo, eu sempre digo, não existe uma fórmula para evangelizar. Eu digo para as pessoas o seguinte, que evangelizar é você levar a pessoa a ter consciência da vida que ela está levando longe de Deus, através de um relacionamento pessoal entre você e Jesus. Porque o meu relacionamento pessoal com Jesus vai refletir na história escrita aqui dentro. E quando essa história é escrita, as pessoas começam a ler aqui fora. Então, quando você olha para mim aqui, eu tenho 58 anos, mas eu tenho uma história. Eu sei o que Jesus mudou a minha vida. E eu não posso me calar diante de tão grande salvação. A turma que me conheceu antes, toda vez que me vê, quando a gente vai conversar, sempre fala assim, aí Pedro, Atos 4:20, porque era o meu versículo predileto. Atos 4:20, eu não posso deixar de falar das coisas que vi e das coisas que ouvi. Não posso. Eu não posso deixar de falar das coisas que aconteceram comigo. Eu não posso deixar de falar que Jesus tirou esse cara aqui de 7 anos de vício, assim, eu comia com farinha, fumava maconha, cheirava. Eu não posso deixar de falar que Jesus me tirou da promiscuidade, da imoralidade, da mentira. Não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que Jesus me tirou do suicídio, do medo,
da tristeza. Não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que Jesus colocou em meu coração perdão pelo meu pai, porque o desejo que eu tinha era de matar o meu pai, por tudo que ele fez com a gente. Esse era o desejo. Mas aos 25 anos, já estava convertido, Deus falou para mim sobre perdão e eu fui atrás do meu pai. Encontrei o meu pai. E quando eu falei assim, eu quero dizer para você, chamando de Rocha, eu quero dizer para você que eu te perdoo. E comecei a chorar. Ele está chorando um pouquinho. Eu falei assim, não precisa saber que eu estou chorando. Mas eu quero te dizer que eu te perdoo pelo pai que tu não foi. E eu quero te pedir perdão, porque eu já falei muito mal de você para muita gente. E eu quero te pedir perdão, porque o meu desejo era maquinar com você. Eu queria te matar. E meu pai virou crente agora. E começou a falar que eu era crente. Eu falei assim, e chorando com ele. Mas não precisava mais, querida. Eu não posso deixar de falar que ele tirou de mim o ódio. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que aquele menino com 18, 19, 20 anos tinha medo de casar, tinha medo de ter família. Eu tinha medo de um dia casar e fazer com a minha mulher a mesma coisa que eu fiz, que o meu pai fez com a minha mãe. Eu tinha medo de ser, as pessoas falam que era um karma. Mas eu não posso deixar de falar que Jesus mudou a minha vida, não posso. Eu não posso deixar de falar que eu tinha medo de dormir. Eu não posso deixar de falar que hoje eu, em parte, me deito e logo pego no sono. Quem não pega no sono é minha esposa, porque eu ronco muito, mas eu durmo. Entende? Eu não posso. Eu sou uma carta viva, lida pelas pessoas que se aproximam de mim. Isso é fato. Falei para você que eu sou flamenguista, né? Eu gosto de ir no Maracanã, vou agora, quarta-feira, ver Flamengo e Corinthians. E quando o juiz começar a roubar o Flamengo, eu sei que a torcida toda vai xingar ele, mas eu, como crente, carta viva, vou falar o quê? Juiz, ladrão, oração é a solução. Eu sou carta viva, irmão. Já gritei isso várias vezes no Maracanã, o pessoal, ué, que é isso? Eu falei, não precisa xingar mais o juiz, não. Já tem tanta gente xingando ele. Tu entende? Você ri, irmão, mas a minha vida é assim. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde vou. Eu sei. E de ver pessoas que encontram e falam, cara, tua vida me abençoa. Eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque eu entendi um dia que Deus me criou não foi para ser simplesmente abençoado, mas para ser uma bênção na vida das pessoas. Isso é carta viva. Nós estamos no meio de um congresso. Um congresso, irmãos. E eu falei para o pastor, num churrasco, né? Eu falei para o pastor que quando eu vou tirar a oferta na igreja, alguém falou, você tira a oferta? Eu falei, não tem problema. Eu falo que oferta, eu aprendi assim. Né? Oferta, você não bota a mão na tua carteira e tira um dinheiro. Salomão, vou te ensinar a dar oferta. Presta atenção. Oferta, Salomão, tu faz assim, quando você for dar oferta, tu fecha teus olhos e diz assim, Jesus, quanto eu tenho que dar? Por que, Salomão? Porque Deus sabe quanto tu tem na carteira, irmão. Porque Deus sabe quanto tu ganha. Porque tudo que você tem é Ele que permite você ter. Tu entendeu, irmão? Eu sei quem eu sou. O que eu tenho, tudo provém dEle. Eu sou apenas o administrador. Sou carta viva. Lida por todos os homens. Tu já teve uma sensação de que alguém... Vou dar um exemplo. Você está num lugar, você está numa fila, aí você vai comer um negócio. Aí a pessoa que está na tua frente vai lá, compra e fala para o caixa assim, ó, vou deixar pago aqui o café e o lanche dessa pessoa, e pum, e vai embora. Aí quando você chega, você pede, a pessoa falou, já deixaram pago para você. Quê? Já deixaram pago. Qual é a sensação que você tem? Qual é o nome disso? Quem sabe? Alguém sabe? Não sabe? Qual é o nome disso? Alegria? Ocitocina. Ocitocina é um hormônio liberado, geralmente quando a mulher tem um filho. Por isso que a gente não entende. Ninguém entende o amor que tu sente pelo teu filho. Ninguém entende. Por isso, na maioria das gravidezes, a mãe vê o filho e fala... Está tudo sujo. Ninguém entende esse amor. Ocitocina. É um hormônio de alegria. É uma coisa que você não consegue explicar.
Então, quando você faz algo por alguém que não está esperando, não é aquela pessoa que você faz para receber alguma coisa de troca. Pô, eu sei que o Salomão tem dinheiro. Pô, Salomão, te trouxe esse presente para tu aqui. Mentira, tu tá já pensando no presente que ele vai te dar. Mas quando você faz e a pessoa tem essa sensação de, caraca. Né? Eu, por exemplo, assim, eu não gosto de dar presente para as pessoas que não fazem aniversário. Porque elas já sabem que vai ganhar. Mas quando tu chega com um presente e a pessoa não sabe, fala, pô, eu te dou um presente. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como é o teu nome aí do som aí? Hã? João. Ó, o João hoje, eu percebi que o João hoje, a gente esteve ali, não é, João? Ele falou, então, pô, já falou, eu botei a mão no bolso e tirei uma moeda. Falei, isso aqui é para você. Não, eu falei, você toma, ele na mão dele ali. Pô, que legal. Aí eu falei, é para você. Ele falou, para mim. Ali foi a situação, né? A gente não entende, irmão, mas a gente não espera. Por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Porque Jesus da cruz, ele liberou tudo isso por mim e por você. A gente não merecia. Mas ele diz assim, ó, eu já te perdoei. Você é especial. Você está perdoado. Que amor é esse, irmãos? É esse amor que nos justifica. É esse amor que diz que pode dar certo. É esse amor que tira esse cara da lama, da sujeira e transforma ele. Então, pela gratidão que eu tenho, eu acredito que esse amor também precisa ser liberado através de mim. E aí, quando eu descubro que Jesus quer amar pessoas através de mim, irmão, eu fico tão feliz que eu falo assim, cara, ele é capaz de amar pessoas através de mim, imagina. Aí, irmão, eu entendo porque eu sou carta viva e lida pelas pessoas. Eu entendo porque eu preciso expressar esse amor. Eu entendo que eu tenho um compromisso com ele de amar pessoas, de olhar para as pessoas. Eu entendo que onde eu estiver, não importa onde, eu preciso deixar um facho de luz para que as pessoas possam entender que se eu e você não formos uma lâmpada, quem vai iluminar o caminho para quem vem atrás? Se eu e você não formos a referência de uma palavra de paz, como é que as pessoas que estão em guerra vão saber que existe paz? Se eu e você não formos uma palavra de verdade, como é que pessoas vão vencer a mentira que elas vivem? Se eu e você não formos uma carta de alegria, como é que as pessoas vão vencer as suas tristezas? Se eu e você não formos uma carta de equilíbrio, como as pessoas vão viver, vão ganhar e vão vencer as suas depressões? Essa noite eu queria deixar para você pensar como igreja, como congresso de missões, que aqui dentro tem um monte de cartas que quando esse culto acabar, vão ser endereçadas para muitos lugares. Aqui dentro tem um monte de cartas que amanhã e depois vão ter dezenas de lugares em que vocês vão entrar. E o que a Bíblia diz é que quando nós entramos no lugar, a glória do Senhor entra através da gente. Quando nós tocamos em pessoas, Deus toca através da gente. Quando nós falamos com pessoas, Deus fala através da gente. Quando nós olhamos para pessoas, Deus olha através da gente. Que você seja encorajado a ser uma carta viva e lida por todas as pessoas. E não tenta ser uma carta bem escrita, não, seja uma carta simples, objetiva, mas que seja uma carta verdadeira. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.